João, capítulo 10, versículo 30. Apenas esse versículo, um pequeno versículo, porque nesse capítulo nós vemos Jesus sendo interrogado pelas atitudes que ele tinha por fazer ou ter algo de seu Pai, ou seja, ter algo de Deus. Porque Jesus fazia tudo diante ou mediante as obras de Deus. Jesus não fazia nada sem consultar o seu Pai. Jesus não praticava nada sem a direção do seu Pai. Ou seja, tudo que Jesus fazia estava interligado com Deus. Por isso Jesus disse assim, João capítulo 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos um. Você pode dizer isso também? Eu e o Pai somos um. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos fez co-herdeiro com Cristo, na herança eterna, ou seja, na vida eterna. E quando nós falamos de Pai, automaticamente nós pensamos num homem bondoso, carinhoso, ou um homem forte, que possa transparecer para você a segurança, um homem sábio, que possa te direcionar nos caminhos certos, como diz a palavra, numa pessoa, enfim, perfeita. Mas também nós falamos de filho, e assim quando nós falamos de filho, eu me lembro de uma passagem que se encontra em Lucas, capítulo 11, que fala sobre o filho pródigo. E no versículo 11 desse capítulo diz, assim, continuou a história, né? Vamos dizer assim, dizendo, certo homem tinha 2 filhos. E é assim com Deus. Deus tem 2 tipos de filhos. Quais são esses tipos de filhos? Primeiro, o filho obediente. O filho que faz todas as vontades do Pai, mesmo contra a sua vontade. Mesmo sabendo que aquilo ia trazer grave consequência para ele, mas por obediência ele cumpre. Jesus foi esse filho que cumpriu tudo, mesmo sofrendo, mesmo sendo massacrado, sendo humilhado, sendo ferido, cumpriu as ordens de Deus. Aí tem um segundo filho, aquele filho rebelde, aquele filho que foi adotado, aquele filho que Deus, o Pai, sempre deu tudo para ele, mas o filho que não reconhece o que Deus tem de melhor para a sua vida. Alguém se identificou com esse filho? Esse filho somos nós. Porque quando nós lemos a palavra, diz que por amor, Jesus derramou a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Mas, como eu disse, Deus é aquele Pai que ama os seus filhos por igual. Igual aquele homem que tinha os 2 filhos, do passagem de Lucas, capítulo 15. Aquele homem, aqueles filhos, tinha tudo. Mas muitas vezes um deles era mais afobado, o outro já era mais tranquilo. Porém, um queria conhecer o mundo e o outro queria ficar ali, né? Mas Deus, assim como aquele pai, ele nos dá a liberdade de escolha. Qual filho nós queremos ser? O filho obediente ou o filho rebelde? Quantos filhos nesse dia queriam um abraço, queriam um aconchego,
Ou quantos pais queriam também estar com os seus filhos, mas não puderam. Nos tempos atuais, não por causa da pandemia, mas muitas vezes alguns pais não têm se prestado ao bom papel de ser um bom pai. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o pai, ele tem que ser consciente. O pai tem que ser aquele homem que leve os seus filhos a dar bons frutos, ou seja, a dar bons filhos, porque a palavra de Deus diz que lá na frente, no futuro, ele terá o prazer de ver o fruto dos seus filhos, ou seja, os seus netos, não é? Quantos pais não cumprem o que está escrito em Efésios capítulo 5, que diz: não deixeis os seus filhos se irarem. Quantos pais têm feito com que os seus filhos se irem contra eles mesmos? Quantos pais não têm deixado de abençoar a sua família? Quantos pais estão ausentes na vida dos seus filhos? Aí nós voltamos para Deus. Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Porque nós sabemos que Deus, Ele é um Pai virtuoso, verdadeiro, ou seja, é um pilar para nossas vidas. Deus, Ele tem um papel, e esse papel nos traz algo. O que esperar de um pai? O que ser de um pai? Ou seja, o pai, ele traz para nós a segurança. Quantas vezes nós saímos dos nossos lares como filho, e quando nós estamos lá, não sei aonde, algum lugar, e nós lembramos: puxa vida, eu tenho que voltar para casa, porque tem alguém me esperando. Ou é o pai, ou é a mãe. Geralmente são os pais, né? Porque o homem, ele traz um certo, vamos dizer assim, algo que nos traz segurança. No seu porte físico, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, no seu jeito de conduzir quando nós estamos com medo. Ou seja, o pai, ele também supre as nossas necessidades. E é isso que Deus faz conosco. O homem ou o pai, ele nos dá amor, carinho. O pai traz para nós autoridade. E isso nos traz esperança. Por isso, muitas vezes, quando nós conversamos com alguém, quando nós testemunhamos a nossa vida com alguém, nós sempre lembramos dos nossos pais. Ou quando nós falamos com alguém que não tem um pai, ele fala: eu queria ter um pai. Ou ele nos diz: quando eu ser pai, vou ser diferente daquele homem ou daquela pessoa que me criou, ou aquela pessoa que me colocou no mundo. Ou seja, o pai é aquele homem que deveria ou que deve ser o sacerdote do lar. E Deus é também esse sacerdote, porque Ele nos direciona a orar, Ele nos direciona a falar com o Espírito Santo. Mas muitas vezes, muitos pais querem ser o herói da vez, tentando resolver tudo sozinho, tentando resolver aquilo que ele não pode resolver, e aí vem as complicações. Nós temos sempre um referencial de pai. Seja um tio, seja um avô, seja um amigo. Temos que ter esse referencial de um pai. E como nós temos um referencial de um pai? Quando o filho dessa pessoa
fala bem de você, fala bem do Pai. E como as pessoas têm referência de Deus, é porque nós falamos bem de Deus, nosso Pai Celestial. Se nós não falássemos bem de Deus, do nosso Pai Celestial, as pessoas não teriam uma referência daquele ser superior, supremo, Deus, que te dado vida para você, vida, tem dado para você o seu lar, tem dado para você o seu trabalho, tem dado para você os seus colegas, tem dado para você o irmão que está ao seu lado. É só através desse Deus, desse Pai, que nós podemos realmente ter e conhecer a bondade e recebermos a herança de Deus. Quando nós falamos sobre o filho pródigo e falamos de um referencial de pai, quando nós lemos lá no versículo 11, em Lucas capítulo 11, versículo 11, aquele rapaz que era rebelde, mas ele tinha um referencial de pai, dizendo assim: meu pai é um homem próspero e bom, e eu estou passando fome aqui. Pedirei perdão ao pai, e certamente que me receberá de volta. Ou seja, aquele filho tinha um referencial e mostrou confiança no pai que tinha. Quando nós somos criança, e às vezes nós queremos fazer algumas artes, seja subir numa árvore, ou pular num rio, onde nós estivermos, né? E às vezes, quando nós passamos um perigo, nós precisamos de confiar em alguém. Estava lendo uma mensagem ou uma imagem hoje, quando estava lendo esse texto aqui, e uma criança pulando de uma mesa nos braços do pai. E eu fiquei a imaginar, se aquela criança não tivesse um referencial de confiança, ele pularia? Mas trazendo para a nossa vida espiritual isso, às vezes nós pulamos no vazio, sem um referencial de confiança que se chama Deus. Tomamos atitudes inesperadas, atitudes que nos fará arrepender amargamente. E uma dessas atitudes é sair debaixo das asas do Pai. Deixar os princípios do Senhor. Deixar a confiança, a segurança, o amor, o carinho, o afago, o abraço do Pai. E quando nós voltamos de novo em Lucas, falando daqueles 2 filhos, ou muitas vezes nós somos igual o filho que ficou na casa do pai. Tinha tudo, estava acostumado com as regalias, acostumado com a abundância, acostumado em estar tudo pronto para ele. E esqueceu, e muitas vezes nós esquecemos de praticar o que os nossos pais, ou o que nosso Pai chamado Deus nos ensinou. Fazer o nosso melhor. Aquele segundo filho que ficou em casa, trazendo para a igreja, deixou de falar da bondade dos seus pais para o seu amigo. E nós vemos isso quando ele diz: pai, eu estou aqui sempre com o Senhor, e o Senhor nunca me deste um cabrito para eu comer com meus amigos. Mas ele convidou os seus amigos para estar na casa do pai. Ele convidou os seus colegas para estar junto com o pai, ou junto com ele. Ou mesmo ele esteve realmente junto com o pai. Eu sempre digo no meu serviço que estar não é o mesmo que ficar.
Você está ali, mas você não fica ali. Seu pensamento está não sei aonde. Às vezes nós estamos com os nossos pais, juntinho, e nós não ficamos com nossos pais. Porque nós não dizemos aquilo que nós sentimos. Nós não dizemos aquilo que nós necessitamos. Ou seja, nós não praticamos aquilo que Deus tem nos ensinado. Essa semana eu falando sobre os pais, com a minha colega de serviço. E eu disse que a primeira vez que eu disse para o meu pai que eu o amava, eu já estava casado. Porque eu não tinha liberdade. Eu estava com meu pai, mas não ficava com meu pai. Eu não tinha aquela liberdade de dizer: pai, eu te amo. Pai, me perdoa as vezes que eu te odiei, te desobedeci, não te respeitei, não ouvi a sua voz e pratiquei algo que hoje eu me arrependo. E a partir daquele momento que eu disse: pai, eu te amo, e eu peço perdão para ti, a minha vida mudou. E assim é que acontece conosco quando nós dizemos: Deus, tu és o meu papaizinho. Eu quero dizer que eu te amo, Deus. Eu quero dizer que pedir para o Senhor que me perdoe. Eu quero dizer para o Senhor, Pai, Deus, que eu necessito muito mais do que eu imagino do Senhor. E eu espero que o Senhor me ame também. Eu sei que Deus nos ama, mas Deus quer que nós falarmos para Ele, né? Porque mandar mensagem hoje é fácil. Escrever um texto para o pai é fácil. Mas falar tete a tete, rosto com rosto, olho com olho, é meio difícil. Mas nós, conhecedores da palavra, detentores de ética e conhecedores tendo exemplo do que Jesus fez por amor a nós e obedeceu o Pai Supremo, nós não podemos deixar esses momentos passarem. Quando nós falamos de Pai também, lá em Salmo 128, ali descreve, Salmo 128, ele descreve a felicidade do lar. E a felicidade do lar só acontece quando o pai ou o homem, o cabeça da casa, ele tem o temor a Deus. Ele anda nos caminhos do Senhor. Ele trabalha para que o seu trabalho ou o trabalho das tuas mãos lhe dará frutos. Ele descreve a beleza que vai acontecer com sua esposa. Ali descreve as bênçãos que vai vir sobre aquele homem, aquele pai. E quando nós pensamos em pai, automaticamente nós vemos que o Senhor Jesus, Deus ou o Espírito Santo, né, ele tem confirmado que nós somos verdadeiros filhos escolhidos por Deus. Você crê nisso? Creia. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e por esta razão o mundo não te conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Muitas pessoas vão estranhar a sua atitude. Muitas pessoas vão
dizer algo de você por não te conhecer, ou por te conhecer em excesso, a sua graça que você tem com o seu pai. Me lembro de uma história uma vez, e falando com essa pessoa sobre a história, e ela estranhava quando as pessoas vinham e abraçavam e beijavam os seus pais. E essa pessoa me disse assim: eu não tenho essa intimidade com o meu pai. E eu contei para ela que a partir dos meus 21 anos que eu me libertei daquele peso de não dizer pai, eu te amo. Quando nós temos uma atitude, nós recebemos uma graça para estarmos com os nossos pais, tudo na vida se transforma. Porque nós sabemos que Deus, através do seu atributo de Criador, através do seu atributo de provedor, através do atributo de amigo, conselheiro, através do atributo do disciplinador e também do redentor, Ele nos consola quando nós o buscamos. E isso faz com que nós possamos viver uma poesia eterna, uma poesia de felicidade, que é viver, caminhar e reconhecer que a vida sem Deus não vale a pena. E essa vida com Deus, ela é suprema, ela é eterna, porque nós cremos no Deus supremo, no Deus eterno. Talvez você que está na sua casa, mas eu não acredito em Deus. Mas você acredita em algo, e esse algo quero dizer que é Deus. Porque a palavra de Deus diz que existe deuses. E esses deuses são nós que criamos. Mas a palavra de Deus diz que o único Deus é o nosso Criador. É o nosso provedor. É o nosso consolador. É o nosso disciplinador. É o nosso Deus que nos ama e nos quer bem. Para finalizar, eu quero deixar aqui um recado para os pais. Já falei de Deus, já falei de Jesus, que é o nosso exemplo maior de ser filho e ser pai. E quando nós falamos agora do pai, que somos nós, homens, eu quero dizer que nós temos um modelo de pai, como já disse, o pai amado, amoroso e carinhoso, que não bastante o filho ter tomado uma decisão errada, estava pronto para recebê-lo. Trocar sua roupa maltrapilha, colocar um anel no dedo, mandar fazer um banquete e dizer: filho, eu te amo e você é muito precioso para mim. Você disse isso para o seu filho? Filho, eu te amo. Você é muito precioso para mim. A minha filha tinha feito uns slides, um vídeo, e mandou para mim. E eu não sou muito de ficar olhando status, não sou muito de ver Face, não sou nem de ver muito WhatsApp. Se não for muito chamativo para mim, ou mando alguém me avisar, eu muitas vezes não leio. E eu estava lendo, vim estudar mais uma vez essa palavra, e vi aquele vídeo no meu celular. E veio de encontro a essa palavra. E eu lembrei que eu não tinha dito para minha filha que eu a amava. E de minutos antes ela tinha perguntado para mim: pai, e se eu faltar, ou seja, se eu morrer, como será? E aquela palavra veio ao meu coração: pois é, se ela faltasse, se ela falecesse, eu ia ficar
com esse pensamento, eu não disse que a amava. Eu não disse que ela era importante para mim. Nós, que somos pais, independente de ser físico ou espiritual, pai de alguém, nós precisamos dizer, assim como Jesus disse para nós, que Ele nos ama. Precisamos destacar que essas pessoas são importantes para nós. E dizer a importância dessas pessoas tomar um posicionamento com Deus. Porque os dias passam. Às vezes os nossos pais ou os pais vão embora. E nós não podemos viver do passado. Nós não podemos viver, se eu dissesse, se eu. Não, o momento é agora de dizer, Deus quer te dar o melhor. Deus quer você do lado dele. Deus quer que você reconheça a bondade dele na sua vida. Deixamos de ser filhos ingratos. Deixamos de ser pais também ingratos com os nossos filhos. E vivemos uma vida condizente com a palavra de Deus. E que Deus possa nos abençoar ricamente. Porque, como eu disse, Salmo 127. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. E continua. Eu quero apenas ler o versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Ou seja, paz sobre a sua família, paz sobre a sua vida. Que essa palavra seja para todos nós. E que nós sejamos filhos também honrados. Assim como Deus tem honrado todos os dias as suas promessas para conosco. Quero finalizar essa pregação dizendo para você, cabe a nós uma grande responsabilidade de falar o melhor do nosso Pai Supremo, que é o nosso Deus. Amém? Então eu quero orar com você. Eu convido você que está aqui nesse lugar a se colocar de pé. E você que também que está no seu lar, que fizesse uma oração de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor nosso Deus, o nosso Pai Supremo, tem dado para nós. Talvez você esteja preocupado com a sua saúde. Eu quero dizer que Deus está velando, está zelando por você. Não se preocupe, não se apavore. Deus está te dando o melhor. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado, meu Salvador, nós queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Obrigado, Senhor, pela tua atitude de mandar o seu Filho Jesus para morrer ali na cruz no Calvário. Mas principalmente, Senhor, por ele vencer a morte para nos dar também a vida. Essa vida ao qual nós almejamos que seja eterno, Pai. Nós sabemos que nós somos passageiros aqui, que aqui não é o nosso lar. Mas nós queremos, quando nós estamos aqui, Senhor, fazer o nosso melhor para a tua obra, para o teu reino. Que é falar, Senhor, da tua bondade. Falar daquilo que o Senhor tem dado para nós, que é vida, que é oportunidade, que tem abrido, Senhor, as portas onde nós nem imaginamos.
Mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade, e nós não queremos perder a oportunidade de falar do teu amor. Ó Pai, que cada lar, Senhor, que está nos ouvindo nessa noite, possa ser visitado com o teu Espírito Santo. E que a tua igreja que está aqui nesse lugar também, Senhor, nessa noite, possa continuar e se deleitar nas tuas graças, na tua misericórdia e na consolação através do teu Espírito Santo também. Visita, Senhor, cada coração dos pais. Esquadrinha, Senhor, e mostre o caminho, Senhor, que eles devem andar também, para que eles possam ensinar, que nós possamos ensinar os nossos filhos, seja eles, Senhor, filhos consanguíneos ou filhos espirituais. Pai, nesse momento, Senhor, em gratidão, também nós consagramos, Senhor, a vida dos pais para o Senhor. Os filhos também, que eles possam, Senhor, ser obedientes à tua palavra, nos dando, Senhor, realmente a tua segurança, o teu carinho, o teu afago, Senhor. Deus, venha sobre nós e nos dê, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus e dizemos amém.